Meu Deus do céu, me pegaram assim, foi situação. Bom dia, crianças. Tá vendo a situação da professora aqui? A gente sofre, mas a gente se diverte. Vamos lá, aula de matemática, crianças. Vamos com situações, problemas, vamos com historinhas matemáticas. E eu coloquei já algumas palavrinhas aí que nos dão dicas. Eu já conversei com vocês a respeito disso, que existem algumas palavrinhas que nos dão dicas de qual operação a gente deve usar para resolver aquela situação, problema. Hoje a gente vai trabalhar a ideia de juntar. Mas antes de trabalhar a ideia de juntar, vamos aqui fazer os cumprimentos para quem está conosco aqui no estúdio hoje. Nós temos a intérprete de Libras, Midian. Midian, seja bem-vinda, Midian, nos ajudando aqui a tornar nossas aulas mais inclusivas, né? E temos também no chat uma outra professora de matemática, que é a professora Kátia Xavier. Bom dia, professora Kátia Xavier. Bom dia, professora Verônica. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez acompanhando a aula da professora Verônica e com a turma do segundo ano. E eu já aguardo a participação de todos vocês. Até daqui a pouco. Isso aí. Vamos lá, vamos embora. Então, olha aí, quem é que não conhece a historinha de João e Maria? A professora Kátia, eu acredito que conheça, não é, professora Kátia? Conheço sim. Pronto. Olha aí, nessa historinha, essas duas crianças foram largadas na floresta, não foi isso? Abandonadas na floresta e elas encontraram uma casa de doces. Olha aí. E nessa casa de doces, eles encontraram pirulitos e balas. E resolveram juntar tudo em uma sacolinha, já que eram para eles dois, os dois irmãos, João e Maria. João conseguiu 104 quê? Pirulitos. E Maria, 200 balinhas. Olha só, quantos docinhos. Os dentistas é que não gostam muito disso, né? A não ser que vocês escovem os dentes após comer qualquer doce, né? Quantos doces ficaram na sacolinha? Então, precisamos responder a essa pergunta. Esse é o nosso foco. E essa pergunta, ela nos passa a ideia justamente de juntar, tá? Então, se nós queremos todos os doces na sacolinha, nós temos aí a ideia de juntar. E sabendo da ideia de juntar, nós iremos usar qual operação? A adição. Mas temos aqui algumas formas diferentes para a gente poder resolver essa situação de João e Maria e saber quantos docinhos ficaram ali dentro dessa sacolinha, ok? Vamos primeiro tentar com material dourado? Então, foram 104 pirulitos, 104. Lembrando, olha aqui a centena, as unidades, 104 unidades, 104 pirulitos. E balinhas foram 200 balinhas. Então, nós temos aqui, olha, 2 centenas, tá certo? Dá para visualizar bem que são 2 centenas? Dá para visualizar bem. São 2 centenas. Então, a ideia é de juntar, colocar tudo na mesma sacolinha. Os pirulitos e as balas. Então, vamos lá. Vamos juntar tudo. As unidades já estão todas aqui. De unidades, nós só temos essas 4 unidades. E as centenas, nós temos quanto, crianças? Temos 3 centenas aí. Então, olha, 3 centenas eu chamo como? Eu chamo de 300, não é? Qual é o padrão? Eu estou tratando de centena, então o padrão é contar de 100 em 100. 100, 200, 300. Agora, vamos aqui, 304 docinhos. Olha aqui, no quadro valor de lugar, nós temos aí os 104 pirulitos, né? E nós temos os 104 pirulitos, veja que nós não temos dezena. E temos aqui 200 balinhas, tá certo? Aí, como é que nós podemos fazer? Se temos 200 balinhas e temos 104 pirulitos, nós podemos fazer essa continha aqui, ó. 1 centena mais 2 centenas dá 3 centenas. Nós vimos aqui que dá 300, né? Mas zerou na dezena. Ausência de dezena, ausência de um quantitativo em uma das ordens, então nós temos o zero para representar.
E nós temos aqui o 4 das 4 unidades. Então, juntando tudo, olha aqui a adição, nós temos o sinal de mais, né, da adição, temos o total de 304 docinhos dentro da sacolinha. Né? Então, nós usamos o material dourado, depois colocamos ele aqui no quadro valor de lugar, fizemos a operaçãozinha e vamos fazer aqui, olha, serão no total o quê? 304 doces. A gente respondendo aquela pergunta de quantos doces ficarão na sacolinha, né? Todos juntos lá. Então, quantos doces? O nosso foco não é responder a pergunta, será um total de 304 doces. Podemos também resolver de uma outra forma, né? Da forma convencional, usando o algoritmo, que é aquela operaçãozinha lá armada, aquela continha lá armada, mas a gente precisa se preocupar em colocar cada um na sua ordem. Quem é unidade na unidade, quem é dezena na dezena e quem é centena na centena, tá certo? Só assim, depois que você tiver com tudo ali organizadinho, aí a gente pode, né, resolver a operação. E para resolver a operação, a gente resolve de trás para frente, tá certo? Jamais começar de frente para trás, ok? Cada elemento da adição a gente chama como? Eu tenho aqui os pirulitos, o total de pirulitos, temos aqui o total de balinhas. Então, esse total de pirulitos eu chamo de parcela. É uma parte da minha adição, é uma parte, é um dos números que eu vou usar para juntar ali e saber o total. O outro número, que são as balinhas, é uma outra parte que a gente chama também de parcela. Então, cada número que eu vou contabilizando na adição, veja aqui que temos o sinal aqui, que é uma cruzinha, que simboliza a adição, tá? Se deitar essa cruz, vai virar um X. Aí já muda de figura, já muda completamente a história. E a gente não pode mudar a história é sempre a mesma, né? Então, é adição, então tem que ser a cruz, tem que ficar em pé. Se fizer um pouco deitado, vai parecer multiplicação. Aí não pode, tá? Então, nós temos aqui parcela, parcela. E o resultado, como é que eu chamo? Eu chamo de soma ou total, tá certo? Então, são os nomes dos elementos da adição. Cada pedacinho da adição tem um nome. Parcela, parcela. O resultado eu chamo de soma ou total. Respondendo de trás para frente, nós temos aqui na unidade, nós só temos o quê? 4 unidades, tá? Na dezena, zerou. A ausência de um quantitativo, então a gente coloca o zero para representar que ali não tem nenhuma quantidade para ser representada. Na centena, nós temos uma centena mais 2 centenas, que dá um total de 3 centenas. Então, o total de doces, 304 doces, tá certo? Podemos também fazer por composição, né? A gente desmonta um pouquinho aqui o total de pirulitos, os 104, 100 mais 4. O total de balinhas já está um número redondinho, 200, né? E podemos fazer parte por parte. Olha aqui, ó, 4 de novo descendo, né? Tenho 4 unidades, mas nenhuma unidade aqui, 4. E aqui as centenas, né? 0, 0, 0, 0 mais 0, 0, 1 mais 2, 3, tá certo? É uma outra forma da gente resolver. Então, a gente viu aí formas variadas. Mas aí, professora Kátia, a gente vai fazer uma leiturinha de leite para poder apimentar um pouquinho aqui a aula. E como é que tá aí o chat? Conta para mim. Temos a participação de Vitória aqui, e ela já estava respondendo o resultado desse probleminha, viu? Colocando 304 como resposta. Parabéns, viu, Vitória? E continua aí para acompanhar agora a leitura da árvore do livro. Olha aí a nossa sugestão de leitura. Vamos falar de Emília, a aritmética da Emília. Olha aí, Monteiro Lobato como nosso autor, né, brasileiríssimo, super conhecido e reconhecido também internacionalmente, né? Nós temos aí uma das obras, né? A ilustração feita por Fendi Silva, eu acredito que eu falei direito o nome. Então, vamos seguir, vamos fazer a nossa leiturinha. Vamos seguindo.
Vai começar, olha aqui os personagens da nossa historinha aqui, tá certo? Do nosso livro. Cada dia eu vou ler uma página aqui, ou 2 páginas, dependendo do nosso tempo, desse livro. Vamos ver se a gente consegue finalizar o livro, ou se fica aí o gostinho para que vocês vão lendo também cada pedacinho em casa, tá certo? Olha aí, a ideia do Visconde. Aquele célebre passeio dos netos de Dona Benta ao país da gramática havia deixado o Visconde de Sabugosa pensativo. É que todos já tinham inventado viagens, menos ele. Ora, ele era um sábio famoso e, portanto, estava na obrigação de também inventar uma viagem e das mais científicas. Em vista disso, pensou uma semana inteira e, por fim, bateu na testa, exclamando numa risada verde de sabugo, embolorado, Eureka, Eureka! Emília, que vinha entrando do quintal, parou, espantada, e depois começou a berrar de alegria. O Visconde achou! O Visconde achou! Corram todos, o Visconde achou! A gritaria foi tamanha que Dona Benta, Narizinho e Pedrinho acudiram em atropelo. Que foi? Que aconteceu? O Visconde achou, repetia a boneca entusiasmada. O danadinho achou. Mas achou que coisa, Emília? Não sei, achou, só. Quando entrei na sala, encontrei-o batendo na testa e exclamando, Eureka! Ora, Eureka é uma palavra grega que quer dizer achei, logo ele achou. Dona Benta pôs as mãos na cintura e com toda a pachorra disse, uma boneca que já andou pelo país da gramática deve saber que achar é um verbo transitivo, dos tais que pedem complemento direto. Dizer que só achou não forma sentido. Quem ouve pergunta logo, que é que achou? Essa coisa que o achador achou é o complemento direto do verbo achar. Basta de verbos, Dona Benta, gritou Emília, fazendo cara de óleo de rícino. Depois do nosso passeio pelo país da gramática, vinha entupida de gramática até aqui. E mostrou com um dedo um carocinho no pescoço que tia Anastácia lhe havia feito para que ela ficasse bem igual a uma pessoa de verdade. Mas é preciso complemento, Emília, insistiu Dona Benta. Sem complemento, a frase fica incompleta e das tais que ninguém entende. Que coisa o Visconde achou? Vamos lá, senhor Visconde, explique-se. O Visconde tossiu o pigarrinho e explicou. Achei uma linda terra que ainda não visitamos, o país da matemática. Tia Anastácia, que também viera da cozinha, atraída pelo berreiro, torceu o nariz e retirou-se resmungando. Logo vi que era bobagem. Se ele achasse a mãozinha de pilão que sumiu, ainda vá, mas isso de ir passear no tal país da matemática é bobagem. Vai, perde o tempo e não mata nada, mas o Visconde expunha aos outros a sua ideia. Aí eu vou parar por aqui, para poder a gente continuar. Vocês vão continuar a leitura ou reler em casa, tá certo? Vamos fechar aqui bem rapidinho. Tem como fechar aqui bem rapidinho? Professora Kátia, gostou da leitura? Muito boa, né? Emília no país da matemática, é como é aí o título? Aritmética da Emília. Aritmética da Emília. Muito bom, né? Eu conheço muito a questão que ela fala muito da gramática, e agora ela vai trazer a matemática, né? Isso. Aí vamos fazer uma revisãozinha aqui bem basiquinha. Situação, problema naquele contexto do João e Maria, né? A pergunta que a gente precisava responder de quantos docinhos tinha e as resoluções que foram variadas. Eu mostrei várias formas de vocês resolverem
a mesma situação, problema, a mesma pergunta que as crianças tinham, tá certo? Desafio, vocês elaborarem um probleminha também que tem ideia de juntar, que apresente duas pessoas que tenham dois números com dois algarismos cada número, tá certo? Após a elaboração, você deverá resolver utilizando estratégias que você mesmo vai criar. E fica aí o template para os professores, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada, professora Kátia, por estar aqui conosco no estúdio. Obrigada, até mais. E tchau, tchau, Midian. Muito obrigada. Tchau, tchau, crianças.